quero trazer o destaque do nosso portal de notícias da Brasil Paralelo, brasilparalelo.com.br, que traz justamente essa notícia sobre o evento de ontem lá no Rio de Janeiro. Aspas, o que vimos em Copacabana é que o Brasil quer anistia, diz o relator do projeto, que é o deputado Rodrigo Valadares, ele que é do União Brasil de Sergipe. Ele até conversou com exclusividade, né, com a nossa equipe lá do portal, falando sobre o desejo, então, da população brasileira por esse projeto da anistia, que talvez seja pautado aí agora lá na Câmara. Vamos falar sobre isso também aqui no programa. O Bolsonaro e seus aliados prometem voltar às ruas no dia 6 de abril. Então, já mês que vem aí pertinho, uma nova manifestação, dessa vez seria em São Paulo. Vamos acompanhar se isso realmente vai ser marcado. Quero começar com o deputado Luiz Felipe, como é que ele acompanhou esses atos lá no Rio de Janeiro, os discursos, e qual a imagem que sai, então, deste evento de ontem lá no Rio de Janeiro. Luiz, boa noite. Boa noite. Olha, eu acho que foi um evento de união. É importante ter uma causa que unifique toda a direita e que pontue um grande problema que estamos vivendo no Brasil, que é um problema universal. É a perseguição do Estado contra cidadãos. É assim que é percebido por todos aqueles que se manifestam pela anistia, eu incluso. É assim que eu percebo e é assim que a opinião pública internacional está vendo. Existe uma parcela da opinião pública internacional que fala assim para o Brasil, você tem um Estado que persegue cidadãos e os aprisiona injustamente, não faz devido processo legal, não existe separação de poderes. Então essa percepção está crescendo e, na minha opinião, já está consolidada do ponto de vista internacional e aqui internamente também. O outro lado, que ainda se resguarda na ideia de que há um grupo que se movimentou para fazer um golpe e que de fato queria derrubar o governo, etc., etc., esses não podem abandonar a narrativa, a versão do golpe do 8 de janeiro, porque se eles abandonar, aceitarem que, sim, então vamos, não houve golpe, não houve nada, admitir, cai por terra todas essas perseguições políticas. Então, fica naquela encruzilhada. E, infelizmente, quem vai sair, quem já está saindo perdendo, quem sai perdendo, são esses inocentes que foram presos e que, hoje, a saída deles é serem anistiados por um crime que eles não cometeram. É assim que eu vejo. E é assim que eu imagino que boa parte daqueles que se mobilizaram também vem. Então, eu diria que é uma mancha negra na nossa história, mais uma, né, de intervenção de Estado, tirania de Estado se manifestando, agindo contra os cidadãos e cidadãos se colocando contra. O que foi importante dessa união é que eu acho que, do ponto de vista parlamentar, nós já temos base para fazer o voto da anistia e de fazer esse contraponto importante. Então, eu acho que isso mesmo que seja um mecanismo, na minha opinião, falho, mais uma vez, porque eu não acho que muitos do que seria estão presos... Seria o caso de anistia, né? Sim, muitos que estão presos ali não seria o caso de anistia. Realmente eles são presos por questões políticas exclusivamente. Então, nesses casos, eu acho que fica esse mecanismo falho, mas que, passando no Congresso Nacional, nós teremos aí uma chance melhor de dar liberdade para esses que nunca deveriam ter sido presos no início. Então, foi um bom movimento, foi uma boa pontuação, eu diria que foi um ponto de convergência e era fundamental ter esse momento de convergência, considerando essas microdivisões aí que estavam acontecendo, ao menos na ala da direita. Então, acho que é um momento de união, né? Esse tema é um momento de união nacional e certamente de galvanização internacional. Certo. Destacando aqui as presenças ontem lá neste evento, além do ex-presidente Bolsonaro, Silas Malafaia, né, o pastor que foi até quem organizou este evento, o grande responsável pela manifestação, o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, né, do PL, inclusive discursou no caminhão, 4 governadores de estado, né, então, além do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, e especulado aí até como um possível candidato para o ano que vem, para as eleições de presidente, Jorginho Melo, de Santa Catarina, e o Mauro Mendes, que é do Mato Grosso, do União Brasil. Jorginho Melo também do PL e o Tarcísio do Republicanos, então aí já tem uma diversidade de partidos. Além disso, senadores, né, Flávio Bolsonaro discursou também, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e o deputado Nicolas Ferreira, que também algumas notícias nos últimos tempos, tentando
criar algum tipo de cisão dentro da direita. Pessoal reclamando do Nicolas estava lá, discursou ao lado do presidente e demonstrou o seu apoio. Uma das primeiras polêmicas que se deram a partir deste evento foi o tamanho do público que esteve presente lá em Copacabana. Nós temos aqui uma imagem que traz a estimativa feita pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Vamos colocar aí o que trouxe a PM do Rio, que fez uma estimativa de 400 mil pessoas como público presente. Olha lá, a PM acompanhou na manhã desse domingo uma manifestação na orla de Copacabana. O ato reuniu mais de 400 mil pessoas. Foi monitorado pela Polícia Militar com apoio, sem registro de ocorrência. A PM segue acompanhando. Muita gente achou exagerado. Temos a foto, né, desse evento, que foi acompanhado da postagem no Twitter aí da PM. A PM ligada ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Então, há quem diga que há aí um interesse também de forçar para cima esse número, mas, por outro lado, a USP falou em 18 mil pessoas. Então, a CNN traz essa outra manchete com uma estimativa feita pela USP bem diferente. Então, a CNN traz até esse contraponto, né? PM diz em 400 mil pessoas, USP fala em 18 mil. Difícil a gente saber o número exato, talvez no meio desse caminho. E aí eu quero saber do Ricardo Gomes, porque ele fez um programa na semana passada, no Magna Carta, falando justamente de talvez um sentimento que exista hoje na direita de desesperança / ou mais medo, né? Então, é difícil você comparar até o momento da militância mais aguerrida ali que ia para a rua, porque muita gente acha, não adianta nada isso daí, olha o que está acontecendo, olha o que aconteceu com a Lava Jato, não tem jeito, a gente vai para a rua e nada muda. E também outras pessoas podendo estar ali receosas por possíveis retaliações do judiciário, se envolver aí em algum problema, até justamente o alvo, né, dessa manifestação, a anistia. Tem vários exemplos de pessoas que acabaram tendo muitos problemas por ir às ruas. Gomes, como é que você acha que isso pode ter influenciado nessa presença e a tua análise também do evento? Não tem. São muitas as diferenças, né, entre aquelas manifestações. Boa noite a todos, antes de mais nada. São muitas as diferenças entre aquele momento que a gente viveu do impeachment da Dilma, das maiores manifestações da história do país, e o que está acontecendo hoje. Né? E as causas dessas diferenças podem ser várias. Né? Uma a gente viu agora um ato convocado e conduzido por agentes políticos, né? Citasse aqui governadores, senadores, ex-presidente da República, líderes partidários, etc., deputados. Uma liderança política que não estava no caminhão, ou não tinha, digamos, até tinha, estavam nos caminhões, mas não tinham o domínio das manifestações, que eram muito mais espontâneas, né? A segunda diferença aqui tem uma pauta proposta quase limitada à questão da anistia. Tem muita coisa para reclamar e protestar no Brasil hoje. Se escolheu a da anistia, se priorizou essa pauta, que é importante, eu concordo com o Luiz Felipe, ela quase une. Eu não vejo quem diga, não, essas pessoas estão cumprindo, ou pelo menos no espectro da direita, né, estão cumprindo a pena devida para o crime que cometeram. Há poucos dias estava vendo a Elise Matsunaga, que esquartejou o marido, matou, esquartejou, se desfez do corpo carregando em malas, pegou 16 anos. Quem pichou a estátua do Supremo pegou 17. Então, desproporção. Então, é uma pauta que une, sim, ela é uma pauta importante, está pautada no debate público e no Congresso Nacional, mas se perde, é verdade, o efeito da multiplicidade de pautas lá das manifestações de 2013, depois de 2015, em que as pessoas iam para a rua por motivos diferentes. Alguns pela questão econômica, outras pela tomada cultural que a esquerda produzia, outras pelo problema político do PT. Então, tinha uma soma de diversos fatores que levava a gente para as ruas. Talvez a pauta da anistia possa unir esses mesmos públicos, talvez possa, né? E por isso eu acho que a maior diferença não é quem está em cima do caminhão, ou qual é a faixa que está pendurada, ou qual é o discurso que foi feito. A maior diferença é no clima das pessoas de sair para a rua.
E aí vem essas duas palavras, a desesperança, porque o brasileiro foi para a rua como nunca e produziu um impeachment e apoiou a Lava Jato. E o presidente da República hoje é Lula da Silva, do PT, do partido de Dilma Rousseff. Todos soltos. Todos soltos. A Lava Jato virou farelo, substrato de pó de nada. Acabou a Lava Jato. Não sei quando vão começar a devolver o dinheiro que foi devolvido pelos corruptos de volta para os corruptos, porque é só o que falta. O resto, primeiro, né, do pouquinho que foi pago, porque as pessoas que admitiram que tinham roubado parcelaram a devolução do dinheiro roubado e pagaram as primeiras ali, empurrou. Então, esse dano ao Brasil saiu barato, sumiu, desapareceu. A desesperança das pessoas de ir para a rua agora, para torcer para quem? Para acontecer o quê, né? Então, acho que muita gente não sente confiança do poder transformador da rua no Brasil hoje. E muita gente, quando vê Luciano Hang e outros empresários que tiveram contas bloqueadas, foram vítimas de inquéritos por falar no WhatsApp, eu fico imaginando quantas pessoas foram investigadas por pagar um caminhão de som, por ajudar na vaquinha para comprar faixa escrito alguma coisa. Então, esse estado policialesco que se adonou das ruas. As pessoas têm medo. Eu vou para lá para quê? Para entrar no inquérito, para ter que dar explicação, para fazer um pix para o sanduíche lá, para o pessoal que chega mais cedo, para montar o som e vou me incomodar, vou ter minhas contas bloqueadas. Essa mistura de desesperança e medo é o alicerce sobre o qual qualquer ditadura se sustenta. Cuba está lá como está porque o povo acha que não muda mais e porque tem medo de abrir a boca. Então, que bom que rompe o silêncio, uma manifestação dessa rompe o silêncio. Eu gostaria honestamente de ver mais pautas sendo envolvidas, não que isso tire a pauta da anistia, e eu gostaria de ver um incentivo para isso se multiplicar pelo Brasil e não o contrário. Acho que nós não precisamos ter medo de dizer façam-se quantas manifestações Brasil afora acontecerem. Não precisamos ter tragam só para o Rio, vamos concentrar para ter o domínio. Eu acho que eu apostaria mais no povo brasileiro na rua. Perfeito. Quero saber do Jean Turco, uma imagem que circulou bastante deste dia foi ali uma foto com o presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio e o deputado Nicolas. Os três em cima do caminhão, uma foto bastante emblemática. E aí, em cima até do que o Gomes vinha falando, eu queria a tua análise, Jean Turco, o que tem de bom, o que tem de ruim quando a gente tem esse direcionamento, né? Então, uma manifestação apenas no Rio de Janeiro, com uma pauta única, que é a anistia, também a orientação de não levar cartazes, né? O que você acha que isso pode trazer de benefícios, talvez em torno de uma união, de fortalecer essa pauta única, e também o que pode deixar de ser ganho, né, por ter outras manifestações dispersas pelo país, com outras pautas que sejam do interesse do povo brasileiro também. E essa imagem também é simbólica por conta dessas supostas cisões, né, que muita gente vinha colocando, principalmente em relação ao deputado Nicolas nos últimos dias, se isso também demonstra haver aí uma sinalização de união em torno dessa pauta e do ex-presidente Bolsonaro. Boa noite, Arthur. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Olha, a meu ver, primeiramente, acho que é importante fazer uma ressalva, porque é o seguinte, a direita está manifestando em favor da anistia e tem essa pauta já faz muito tempo, né? E é importante, sempre tento ver qual o outro ponto de vista, né? E do outro lado, o que falam? Mas quem é culpado pede anistia, quem é inocente pede justiça. Em teoria, faz sentido. O problema qual é? Que a população já perdeu toda a confiança possível nas instituições e especificamente nessas instituições que estão julgando estes casos. O caso que Ricardo trouxe aqui, né, a pessoa que matou, esquartejou 16 anos, a mãe de casa, a mãe de família que pichou com batom, etc., estado de 17 anos, e outros casos, a morte de lesão, etc., minam, evidentemente, essa
confiança, que para as instituições políticas deveria ser muito importante. Então se pede anistia porque se acredita que não há como pedir justiça. Porque é óbvio que, em termos de justiça, não deveria acontecer nada do que está acontecendo, porque é o contrário da justiça o que está acontecendo. Vamos agora a essa manifestação. A pauta foi essa, anistia. Pelo que eu li através dos jornais, notícias de bastidores, então, qual foi o embate? Tinha diferentes pautas, fora Lula, impeachment de Alexandre de Moraes, etc. Tal, mas Bolsonaro conseguiu impor essa pauta, essa única pauta. Parece que este foi o acordo que você mesmo mencionou, de não ter cartaz, etc., especificamente de não falar contra, e de não falar contra pessoas específicas, como Lula e Alexandre de Moraes. E, obviamente, a meu ver, isso contribuiu para um resultado aquém do desejado. É óbvio que existe agora a luta dos números, como sempre, que você falou, que você mostrou, 400 mil, 18 mil por um lado, e isso sempre existe, mas o gap é realmente espantoso, né? Essa diferença enorme mostra como não se consegue ter consenso sobre absolutamente nada neste país já faz vários e vários anos. Bom, então, essa pauta, obviamente, fez com que fosse aquém do desejado. Por quê? Primeiro porque parabéns à direita que está pedindo uma anistia para outras pessoas, não é um favor pessoal, não é algo específico para eles. Estes deputados, senadores, governadores não vão ganhar nada de material com isso, é uma simples questão de bom senso, de justiça, de empatia com essas pessoas. Mas, obviamente, é uma pauta que mobiliza muito. As pautas positivas, pró alguma coisa, não mobilizam muito. O que mobiliza mais são as pautas contra, e também uma variedade de assuntos. Concordo totalmente, também queria falar com o Ricardo, que, a meu ver, além da pauta, é uma questão de realmente cansaço e medo da população, além dos casos que Ricardo citou, né, de pessoas que financiaram vaquinhas e tal, que foram investigadas. Também tem o caso, vale lembrar, dos brasileiros que no Chile protestaram contra Lula quando foi visitar Boric ali e foram identificados através de foto e reconhecimento facial pelo GSI. Então, o medo é grande mesmo. E a desconfiança, o cansaço, a ideia que nada vai adiantar. Agora, sobre essa foto que você está me pedindo aí, a meu ver, mais importante que a relação com Nicolas é, na verdade, a questão, a meu ver, pessoal, com Tarcísio. Por quê? Porque, obviamente, ele, por enquanto, é o governo do Estado de São Paulo, mas provavelmente vai ser candidato à presidência e ali pode ter uma conexão muito importante. Talvez Bolsonaro escolheu recuar em termos de pauta e colocar só a pauta da anistia exatamente para obter a presença de Tarcísio, que sabemos é muito próximo a Kassab, próximo também a Alexandre de Moraes, já se explicitou dessa forma várias vezes, e talvez este é o compromisso que virá nos próximos dias, lembrando que daqui a pouco Bolsonaro será ouvido e está sendo investigado pelo STF, e daqui a pouco, 2026, terá eleições. Tarcísio até fez um discurso relativamente mais forte em comparação aos demais do passado. Ele falou especificamente dos abusos deste processo, de penas, não me lembro agora o termo exatamente que utilizou, mas assim, exacerbadas, algo por aí, né, ou equivocadas exatamente, não me lembro, mas fez um discurso bastante duro, só que talvez este foi o compromisso para obter ele e para obter o acordo que Bolsonaro mencionou com Kassab. Essa é a notícia. Bolsonaro mencionou que já tem o apoio de Kassab para votar a anistia no Congresso. Então, além da luta dos números sobre a manifestação, se realmente, como mesmo o Luiz Felipe está falando, se tem os números no Congresso para aprovar isso, essa é uma notícia e é muito importante. Vamos falar disso, vamos mostrar aqui trechos dos discursos, né, inclusive do Tarcísio, esse apoio aí dentro do Congresso para aprovar o projeto de anistia. E agora eu quero destacar uma fala do Bolsonaro em que ele cita também as conversas com o Kassab. Kassab, grande cacique aí do PSD, tem uma grande bancada também de prefeitos eleitos nessa última eleição municipal que tivemos, e é uma peça-chave para conseguir esse apoio e fazer essa pauta andar. Vamos ver o que disse o ex-presidente Bolsonaro. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado, com a sua bancada
para aprovar a anistia em Brasília. Tá aí, então falou que o Kassab está ao nosso lado, né? Ao lado ali do Bolsonaro e daqueles que estão defendendo esse projeto. Vamos colocar aqui uma manchete agora do Datafolha, que traz o sentimento popular em relação à anistia, em relação aos atos do 8 de janeiro. Isso também é muito importante. Então, segundo o Datafolha, que a gente conhece bem o histórico, né? 65% acham que o 8 de janeiro foi vandalismo e 30% tentativa de golpe. Então, apesar de toda essa campanha, né, a mídia batendo nisso praticamente todos os dias, as instituições também, né, STF, o governo atual, falando sobre o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe, 65% discordam, acho que foi um ato de vandalismo. Temos até a informação gráfica, né, trazendo esses números, e aí você vai ter as 3 barrinhas que mostram essa diferença. Então, foi uma tentativa de golpe, 30%, foi um ato de vandalismo, 65%, e não sabem apenas 5%. Você vê que bastante gente já com opinião formada, pouca gente indecisa, mas aí 2/3 praticamente dizendo que não foi golpe, não foi tentativa de golpe, e 1/3 dizendo que foi. Se a gente tentar jogar aí 50%, né, foi praticamente o resultado da eleição, 51-49, em relação à análise do 8 de janeiro, leva vantagem aí significativa quem acha que foram atos de vandalismo. E por fim, uma reportagem aqui do UOL, trazendo justamente essa movimentação de bastidores, né, de lobby lá em Brasília. PL da anistia volta com mais força após apoio de Kassab e aliados. Lobauer, tua análise aí do que a gente já falou sobre o ato ontem lá no Rio de Janeiro e também essa movimentação em torno do projeto. Você acha que tem chance realmente dele avançar? Também tem uma diferença, né, em relação à Câmara e o Senado. Muita gente diz que o Senado é mais difícil. Teria ainda um possível veto do presidente Lula para isso voltar para o Congresso. Muitas etapas a serem cumpridas para realmente conseguir essa anistia, né? De fato. Eu acho que os meus colegas descreveram bem a situação em relação à manifestação, nesse binômio entre desesperança e medo. Eu diria que 90% é desesperança mesmo. Tem muita gente que tem medo e tal, mas a desesperança é muito clara, porque você não aguenta mais ver o Sérgio Cabral no Instagram fazendo mensagenzinha do vídeo que ele viu ontem, né? É uma coisa assim tão... realmente desesperança que gera, entre outros sentimentos, né? Então isso ajuda a explicar um pouco esse fenômeno aí da manifestação existir dentro de um tema que me parece muito evidente. Se o Datafolha dá 65-30, então certamente é 80-20. 80-20, ou seja... Pesquisa bem recente, cada tá? 10. Dia 19 e 20 de março foi feita essa pesquisa aí em 147 municípios do Brasil. Então 8 em cada 10 brasileiros olham e veem aquilo que seus olhos estão vendo, viram nas imagens, etc. Evidentemente não tem nada a ver com golpe. Isso aí foi uma tragédia e que ninguém podia imaginar que pudesse acontecer, mas é vandalismo como vários outros vandalismos praticados pelo MST e organizações de esquerda durante os últimos 30 anos da história brasileira no Congresso Nacional, quebrando tudo, inclusive com vídeos, fotos, etc. Então, esse tipo de coisa nem tem, mas eu acho que eu não consigo nem discutir muito mais porque já está muito claro. Agora, eu acho que essa questão do Kassab e da montagem do redesenho político de 26 é bem, como é que dizem os americanos, tricky, né? Porque ele não vai, até o ano que vem, fazer um movimento mais explícito que esses que já foram feitos. Acho que já foi coisa demais até. Vão tentar dizer que o Tarcísio é candidato a governador de São Paulo, vão continuar com os 3 ministérios do PSD, porque até agora fez-se um ensaio de que ia sair, mas não saiu no governo federal. Então é uma coisa aflitiva, porque é um tempo muito largo. É como se a gente tivesse 6 meses antes da eleição, tudo bem, mas nós estamos mais de 1 ano e meio ainda. Então é um tempo muito largo para você ter que enrolar, né? Eu acho que eles vão enrolar até onde puderem, já considerando que os últimos 3 meses dão um quadro, como a gente já comentou aqui, um quadro em que as duas pontas
eu acredito nisso, já falei também aqui, as duas pontas do espectro político não vão participar. Uma porque vai estar esgotada e a outra porque não vão deixar. Eu acho que essa tentativa do presidente Bolsonaro é legítima, ele vai tentar até o final. Esse anúncio que ele faz de apoio do Kassab está feito aí publicamente, mas é um apoio que provavelmente não vai ser para ele, vai ser para uma combinação entre os votos de lá e os votos do meio, que seria, em tese, o Tarcísio ou alguma coisa nesse miolo aí, Ratinho, enfim, há outros nomes, Tereza, não sei. Mas é muito largo o tempo. Na história brasileira já mostrou pra gente algumas vezes que aqui é sempre com emoção, né? Então, até que a gente chegue mais perto, não dá pra ir muito além do que a gente já falou aqui, mas acho que de 6 meses atrás para cá, esse movimento do PSD é bem relevante. Só a dúvida criada no ar já significa muita coisa para o redesenho do ano que vem. E, da minha perspectiva, acho que é bom que seja assim. O que o Brasil precisa é sair dos dois extremos e encontrar uma solução, ainda que não vai ser ideal, uma solução de saída para essa confusão que foi criada nesse século praticamente, né?